Então, os sentimentos elevados que eu acabei de dizer, eles ativam o coração e levam uma energia de coerência para o cérebro. Olha que interessante. Se eu tenho sentimentos que me elevam, que me engrandecem, que me botam num super astral, esses sentimentos ativam o nosso coração e mandam energia para o cérebro, promovendo o que a gente chama de coerência cerebral. Sabe quando parece que a gente está pensando uma coisa e vivendo outra? Isso é uma falta de coerência. Quando a gente traz uma harmonia entre o que eu sinto e o que eu penso, então eu trago uma coerência entre mente e coração. E eu aciono um modus vivendi, né? Eu aciono um modo de experimentar a vida que é um modo relaxado, porque eu ativo o meu sistema nervoso parasimpático, que me dá essa possibilidade de relaxar, porque eu mudei a frequência cerebral. E os hormônios que eu vou trazer para a minha corrente sanguínea, que eu vou proporcionar, agora são hormônios que eu costumo chamar de hormônios do bem, embora todos sejam do bem, né, gente? Mas eu falo assim só para brincar, que são dopamina, endorfina, ocitocina, serotonina, então hormônios que vão trazer uma vibração de saúde, de inteligência, de capacidade, de habilidade, de força, ok? Vocês podem pensar que isso é muito difícil, assim, ai, doutora Elaine, mas você não sabe o que eu passei nessa vida, você não sabe que eu não vou conseguir nunca esquecer que eu fui abusada, ou que eu sofri um estupro, ou que eu tive um trauma com fulano ou com Beltrano, que houve um suicídio na minha família, ou um acidente muito grave que eu passei, que eu fiquei sequelado com o resto da minha vida, ou uma perda financeira que, nossa, representou tudo, né? Por aí vai, né? A gente tem um monte de possibilidades de a vida dar errado, tipo assim, de ter uma vida difícil, tem muita chance. Mas qual que é a boa notícia que eu quero dar para vocês? A boa notícia é que, segundo os antropólogos Emily Schultz e Robert Lavanda, os seres humanos dependem mais do aprendizado para sobreviver do que as outras espécies. Se para sobreviver a gente precisa de aprender, gente, imagina para viver. Então, para viver, eu preciso muito aprendizado. E a gente não pode descansar. Não pode descansar de aprender. Nós não temos instintos, segundo eles, segundo esses antropólogos, nós não temos instintos que nos protejam automaticamente e nos levem a encontrar comida e abrigo por conta própria, por exemplo, quando nós somos bebês. Nós não temos esse artifício. Nós dependemos de um adulto perto de nós para favorecer esse caminho. Claro que nós possuímos alguns instintos comportamentais e que são inatos, né? E durante a nossa infância, eles aparecem como, por exemplo, sugar durante a amamentação, ou também nos afastar do fogo, ou até sair nadando quando a gente cai na água. São instintos fundamentais, são instintos de sobrevivência humana, e isso independe de cultura, independe de época, de eras, isso é nato no ser humano. Então, vou pegar esse exemplo do saber nadar, que é inato ao bebê. Nós temos essa habilidade natural para nadar. Então, crianças nadam igual golfinhos quando elas nascem, mas depois elas adquirem o medo de nadar. Por quê? Por influência dos pais. A criança aprende com os pais que a água é perigosa. Quando ele está, então, diante de uma piscina e os pais ficam assustados, olha, perigo, olha, cuidado, né? E aí, o que os pais têm que fazer na sequência? Matricular os filhos numa aula de natação para eles aprenderem a nadar.
para eles não se aventurarem na piscina desavisadamente, porque quando o medo entra para o nosso sistema cerebral subconsciente, o que vai acontecer? Eu não sei mais nadar. Eu perdi a minha capacidade porque entrou o medo. Isso eu estou dando exemplos para vocês, gente, de como que a gente se equivoca, de como a gente não aproveita os potenciais que a gente já tem, né? Outra história que eu gostaria de contar para vocês hoje, para vocês perceberem a natureza do aprendizado. Pesquisadores do Instituto de Pesquisas de Primatas da Universidade de Kyoto, esses pesquisadores descobriram que os bebês de chimpanzés também aprendem apenas observando a mãe. Vocês já devem ter vivido isso aí com vocês na relação com os filhos de vocês, né? Mas olha só que interessante, os pesquisadores ensinaram para a mãe chimpanzé a identificar letras japonesas de cores diferentes. E aí, eles fizeram ela perceber que quando a letra de uma cor específica aparecia na tela de um computador, a mãe chimpanzé aprendeu a escolher essa letra entre uma gama de cores, e quando ela escolhia a cor certa, ela ganhava uma moeda. Com essa moeda, ela podia introduzir numa máquina e essa máquina dava a ela uma fruta. Ao longo de todo o processo de treinamento dessa chimpanzé, o bebê dela estava por ali, aprendendo, só vendo aquilo, né? Só de olho, né? Como eu falo com meu sobrinho, tô de olho, né? E para surpresa dos pesquisadores, um dia, enquanto a mãe estava tirando a fruta da máquina com a moeda, o filhote foi até o computador. Quando as letras coloridas surgiram na tela, ele escolheu o item correto, recebeu a moeda e foi até a máquina para pegar fruta. Conclusão: crianças podem absorver as habilidades mais complexas apenas pela observação, sem necessidade de serem ensinadas diretamente por seus pais. Esse estudo foi publicado na revista Science de 2001, ok? Então, os comportamentos básicos, as crenças, as atitudes dos pais, isso tudo é também incorporado às redes sinápticas neurais do nosso subconsciente. E uma vez que fazem parte de nós, essas sinapses, né, vão controlar a nossa biologia. E vai fazer isso para o resto das nossas vidas, a menos que nós encontremos uma maneira de reprogramá-los. Ok? Ou a gente reprograma as nossas crenças, ou a gente vai continuar tendo sempre o mesmo de ontem. Nós não vamos ter mais, nós não vamos sair do óbvio, não é?